Mahanai. Os escritos dos Talmidim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah. Shabbat Shalom, eu sou a Mara Hayá, estamos de volta em nosso canal Mahanai. Hoje vamos estudar mais um capítulo de Atos dos Talmidim, Baruch Hashem, este livro precioso, onde nós temos aqui, então, regras, alahot, leis dos nossos rabinos, que são os discípulos dos Talmidim de Yeshua, Baruch Hashem. Capítulo 5 de Atos, Passuque 1 diz assim: mas um certo homem chamado Ananiá, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando a outra parte, a depositou aos pés dos mensageiros. Disse então Kefa a Ananiá: por que encheu Satan o teu coração, para que mentisses a Ruach HaKadosh e retivesses parte do preço do terreno, enquanto o possuías não era teu, e vendido não era o preço em teu poder? Como formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Elohim. E Ananiá, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Baruch Hashem. No capítulo anterior, nós vimos que muitas pessoas pegavam aquilo que possuíam, que era a mais, gente. Não era que eles pegavam onde eles moravam, vendia a casa onde morava e levava. Então, pessoas que tinham posses, além daquela que eles utilizavam para sustento e para habitação. Essas pessoas pegavam essas posses a mais que eles tinham como, então, presentear. Quem não tinha nada, vendia. E vamos supor, a posse valia 100, um exemplo. Valia 100 moedas. Então, aquelas 100 moedas, que era o valor da posse, eram trazidas e depositadas aos pés, como a gente leu no último shiur. Eram depositadas aos pés, ou seja, era dado para que os talmidim, os shlichim, aqueles que eram os líderes, fizessem repartição entre os necessitados. Então, tinha alguém ali que não tinha nada, então agora passava até alguma coisa. Olha, toma aqui, compra um quintal, compra um terreno pequeno, faça uma casa para você. Aqui tem 20 moedas, ou aqui tem 40. É um exemplo que eu estou dando. Aqueles que não tinham nem lugar de morar, ou aqueles que não tinham nenhum terreno para plantar nada. Agora, se eu possuía alguma coisa, porque aquele que tinha muito dividiu com quem não tinha nada. Só que o que é que ocorre? A gente sempre sabe que tem a pessoa que tem o quê? Inveja, usura. Então quer também participar da glória, Então, ele pensou o seguinte: eu quero ser também, visto como uma pessoa bondosa, piedosa, que ajuda, que faz tzedakah grande. Eu tenho um terreno, eu vou vender e vou dizer que eu vou dar o dinheiro da venda para a tzedakah. Mas eu não vou dar tudo, eu vou dar parte. E você, mulher, pega a outra parte e esconde, para que ninguém saiba que nós estamos com esse dinheiro. Guarda, depois a gente vai gastando devagar. Então ele fez esta tramóia com a mulher dele. Então o problema, gente, não é ele ter dado X, ele podia ter dado uma moeda. Seria bem recebida, se fosse sincera, se fosse verdadeira a história que ele havia contado sobre a moeda. O problema é a mentira. E a gente vê que naquele lá de Yeshua, aquilo que ocorria nas outras Kehilot, que Yeshua combatia, não tinha brecha, espaço. Aquilo não era bem quisto e não era tolerado.
gente viu que Kefa, cheio da Ruach, ele viu o que ele fez. Ele viu o que o Ananias fez. Kefa disse o seguinte: porque você mentiu para a Ruach, porque você achou que lá dentro da tua tenda, da tua casa, com a tua mulher, Deus não estava vendo o que você estava falando? Deus não estava percebendo teu coração, vendo a tua tramóia, a tua mentira? Por causa disso, que você acha que o Hashem não viu você lá e que não está vendo você agora, tu vai deitar e cair dura agora aqui, perder a vida e vai ser levado para a sepultura. Vamos ver o resto da história. E grande temor veio sobre todos aqueles que souberam disso. Então assim, ocorreu isso com Ananias. Tem uma explicação também que quando ocorre algo que é, vamos colocar assim, pesado, serve como que sinal de alerta para os outros. Assim como a Torá, gente. A Torá tem muita história cabrosa ali. Muita coisa que a gente fala, meu pai, como é que esse povo faz uma coisa dessa ali no deserto, por exemplo? Por que que Yehudá se deitou com a prostituta? Porque, entende? Várias situações que depois a gente vê um fechamento triste, duro, de punição. A Torá toda tem isso. A Brit Hadashah também. Por quê? Porque quem vem depois precisa, na hora do seu julgamento, a Hashem então vai dispor para aquela pessoa o seguinte: você viu o que ocorreu, você sabendo, você fez igual e você vai ter o mesmo fim. Ou seja, não existirá inocentes no julgamento. Entende? Então agora em Rosh Hashanah, por exemplo, não tem inocente entre Am Israel. Não tem. Porque Am Israel é bem explicada as coisas para Am Israel. Como eu disse, tudo que ocorreu de dureza, de julgamento, de punição, não é escondido. Não é assim como os vencedores da terra. Os vencedores da terra contam a história, só coisa boa deles. Não conta coisa ruim deles. Só conta que eles foram bem, que eles ganharam, que eles venceram, que foi assim, 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 que eles tinham isso, aquilo, outro. As coisas ruins deles só vêm depois que eles morrem, que eles não tem como mais, fechar, botar a imagem, né? Sobre aquilo de errado. Tampar o mal feito deles. Quando eles já não estão mais por aqui para contar a história, aí é descoberta as coisas ruins que eles fizeram. Por isso que muitos anos se passaram, né? A Idade Média todinha, praticamente, os Talmidim de Yeshua ficaram calados. A gente quase não ouvia falar deles. Por quê? Porque os vencedores ainda estavam dominando. Hoje, Roma está caindo. Hoje nós estamos no tempo, gente, dos pés da estátua Nevrut de Hatzah, de Nabucodonosor. Nós estamos nos pés. O que é que tem nos pés da estátua? Ferro e barro. Não é só ferro. Roma é as pernas de ferro. Quando chega nos pés, ainda tem resquício de Roma? Tem, a gente sabe. Mas não é só ela. Agora, o próprio ser humano, vamos botar assim, dentro de aspas, né? Livre, né? Fora do cabresto de Roma. Existem seres humanos, vamos botar assim, entre aspas, livres de Roma. Que é o barro. Também está dominando neste período. Por isso que a congregação de Yeshua está começando a se levantar. Está começando a fortalecer de novo. Porque neste período, Baruch Hashem, é o que antecede a volta de Mashiach. Onde a pedra ali na visão de Daniel, a pedra que era, a pedra ali representa Mashiach. Vai vir e vai derrubar toda aquela estátua. E vai fazer com que a terra se torne então uma grande árvore. Essa árvore representa a árvore da vida, onde Hashem então vai reinar no final de todas as coisas. O Olam Abá, o paraíso, Baruch Hashem. Então, gente, a questão aqui, né, que ocorreu, que não pode ser escondida, que tem que ser mostrada para todo mundo ver e não fazer, principalmente nesse mês de Elul, quem gosta de mentir, parar de mentir, quem gosta de ter aparência, boa aparência na frente dos outros, mas por trás é outra coisa, parar com isso, porque o que está sendo dito aqui é que vai morrer, literalmente. Neste tempo aqui, as coisas não demoravam para acontecer, não. Por quê? Porque o templo não estava em pé. Hashem estava muito próximo aqui na terra, a presença divina, Shekhinah.
Hoje a gente está sem o templo, então as coisas demoram para acontecer. Mas a criatura morre, a alma dela expira, ela se torna ela entra no sono. O sono, eu falei no outro vídeo, o sono da indolência, que aqui na Brit Hadashah fala, o sono da apatia, a apostasia, o afastamento da emuná, da fidelidade. Hashem e as coisas de Hashem, a Torá, se torna fora da realidade para essas pessoas que estão mortas. Elas não estão ligadas mais à vida, a alma divina está abafada, calada, presa debaixo de muitas clipotas. Entende? Por quê? Porque vive mentindo. Porque vive querendo mostrar coisa que não é de verdade. Fingindo ser o que não é. Continuando aqui. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram e transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Kefa: diz-me, vendestes por tanto aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Você vê que ela sabia o que tinha acontecido com o marido, o que está dito no texto. Ela não era inocente. Ela poderia ter refletido e dito assim: não, eu vou me arrepender, eu vou fazer techuvá, porque meu marido morreu, porque ele mentiu para os talmidim. Então eu vou fazer techuvá para mim não morrer também. A gente vê que a pessoa, quando ela está dormindo, quando ela está morta espiritualmente, nada acorda ela. Ela está anestesiada, sabe? O destino dela realmente é o abismo. Eu acredito que vocês que estão ouvindo aqui não estão neste estado, porque senão vocês não estariam procurando este material para estudar. Mas você que caiu aqui de paraquedas, que nunca ouviu falar deste canal ou da Torá, e que está ouvindo eu falar isso pela primeira vez, escute, não brinque com Hashem. Se você está me ouvindo aqui pela primeira vez, isso quer dizer que Hashem quer que você saiba a verdade. Acorde do sono, da apatia espiritual. Não adianta insistir no erro. Ela insistiu no erro. Ela disse assim, aqui não fala exatamente a quantia. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eles venderam lá por 100. E aí eles trouxeram 70. E aí o Ananiá, ele disse o seguinte: eu vendi este terreno por 70 e trouxe os 70 agora para a comunidade. E ele foi punido por Hashem com a morte. A mulher dele poderia então agora, como eu disse, já sabendo o que ocorreu com o marido dela, dizer: não, me perdoa Hashem, me perdoa apóstolo, me perdoa Rav Shaul, Rav Kefa, me perdoa, eu me arrependo de ter mentido, meu esposo mentiu, ele pagou gravemente por sua mentira, eu sei quanto foi vendido, está aqui o restante do dinheiro, foi 100 moedas, não foram 70. Foi ela mesmo que guardou o restante. Está dito aqui na história. Mas o que acontece? Ela continuou insistindo na mentira. Então a gente percebe, a gente aprende aqui que quando a pessoa está obstinada, ela não tem medo, ela enfia a cara no abismo, ela pula, ela se mata. Não é assim? Então que eu e você, como eu disse para você que está chegando aqui a primeira vez, não seja ignorante, bobo e boba, de pular no abismo. Então, se você está ouvindo da minha boca que existe sim, vou falar para você aqui agora, existe sim Torá vigente, mandamentos de Hashem vigente. Deus não muda. O que Deus falou, ninguém pode desfazer. Hashem não morre, ele é eterno, um rei. A palavra de um rei não volta atrás. A palavra do rei, decreto do rei, só é desmanchada depois da morte dele. Hashem é rei eterno. Agora não desliga o vídeo não. E se você desligar, liga de novo. Segue o canal. Entra nos primeiros vídeos. Conversa lá do começo. Coloca assim, vídeos antigos. E começa do primeiro. E vai estudando. E deixe a tua alma ser iluminada. E não morra. Não morra com os obstinados, aqueles que não têm fé,
A fé verdadeira. Não é acreditar sem ver. É isso. É fidelidade a Deus, a vontade de Deus, é ser fiel a Deus, obedecer a Deus. Deus é rei, é dono, Ele que manda. Ele disse que a gente não pode proferir falso testemunho. Esses daqui não ouviram Deus, por isso morreram. Olha só, Passuco 8. Passuco 9. Então Kefa lhe disse: por que aqui combinaste entre vocês provar a rua do Altíssimo? Veja aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e morreu. Viu que não é uma brincadeira? Então assim, quem insiste, mês de Elul, gente, mês de Elul, é dito que o marido e a mulher é uma alma só, certo? Então vamos ver aqui, vamos destrinchar aqui, misticamente, esse texto aqui. Se o marido e a mulher é uma alma só, então aquela alma única teve duas chances de ter chuva. E o que eles fizeram? O que ele fez? O que essa alma fez? Jogou fora, perdeu a chance e foi sepultado. A sepultura em hebraico chama Sheol. O Sheol e o Geinom tem vamos botar assim, são sinônimos, entende? Então, para um fogo de punição, para uma destruição foram levados. Por quê? Porque insistiram no erro, porque insistiram na mentira, entende? Porque insistiram na ganância, na soberba, porque o interesse ali, sabe qual é? Eu também, ó, tá vendo? Eu também sou bom, eu também contribuo com a comunidade. E na verdade não tá querendo contribuir de peito aberto, tá querendo fingir. Não tem, são na verdade gananciosos, porque não queria abrir mão de tudo. A Hashem em momento nenhum disse assim, através dos Talmidim, vai lá, vende tal coisa e traz para mim. Eles não disseram isso. Entende? Vamos continuar. Passuco 10 ainda. E entrando os moços acharam morta, levaram para fora, sepultaram ao lado do marido. Então, este ao lado do marido, tá bem claro aqui. Ou seja, os dois estavam paralelos, os dois estavam na mesma vibe de pecado, de transgressão, de morte, de punição. Juntos ali, agora, para o sofrimento. Versículo 11. Sobreveio grande temor a toda a congregação e a todos que ouviram estas coisas. Ou seja, como eu disse para vocês, isto é escrito, isso é registrado, para que quem ouça o depoimento do que aconteceu mude seu caminho. Você que está escutando, eu que estou estudando aqui com vocês. Eu tenho que mudar, se caso, Hasvi Halila, você tem que mudar. Se caso, Hasvi Halila, você esteja trilhando neste caminho de mentira, de soberba, de querer honrarias dos homens. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos mensageiros. E estavam todos de comum acordo no pórtico de Shilomó. Estavam todos de comum acordo, estavam todos unidos, todos ali fazendo ali uma visita ao templo direto. Fazendo serviço. Vai para o templo fazer o quê? Sacrifício para Deus. É para isso que vai para o templo. Então eles continuavam sendo judeus, praticando judaísmo, está muito claro aqui. Certo? E todos juntos. Passuco 13. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Deste dos outros é o que as Kerlot, como eu disse para vocês, que haviam muitas, onde esse tipo de coisa que Ananiá fez aqui, ocorria direto e não dava nada. Aruach não matava ninguém lá. Porque Aruach não estava lá. Por isso que não morria ninguém lá. Aruach não estava lá. Entendeu? Então, onde Hashem está é que não pode fazer a transgressão. Por isso que o mundo todo é o povo pinta e borda e não dá nada. Não dá nada imediatamente. A gente sabe. Que depois de um tempo, né, que Hashem determina ali para ele juntar. Hashem quer que junta pecado. Hashem quer que junta transgressão para merecer a punição severa. Não é uma punição qualquer. É uma punição severa. Passuco 14. Cada vez mais se agregavam crentes
para o mestre em grande número, tanto de homens como de mulheres. Então, essa questão de chamar de crente, isso é judaico, viu, gente? O que é crente? Crente é quem crê, quem está na fé. Essa pessoa é o crente, tá certo? Passuco 15. A ponto de transportarem os enfermos pelas ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Quefa, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também nas cidades circunvizinhas afluía muita gente em Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. O mesmo trabalho que Yeshua fez, eles continuavam fazendo. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Vocês veem que Yeshua não é Hasvi Halila, Elohim, porque curava, porque ressuscitava, porque expulsava demônios. Se fosse assim, os outros Talmidim também eram. Quem cura, quem expulsa demônio e quem faz todo esse trabalho aqui de libertação e ressuscitar mortos é a Ruach de Hashem, é o movimento de Deus em Yeshua e nos Talmidim. E tem que estar em você e em mim também. Porque nós temos que ser um só, todos juntos, com a mesma fé, a mesma crença. Gente, a sombra de Quefa curando o povo. A gente não viu falar que a sombra de Yeshua curou ninguém. A força estava tão grande da Ruach sobre os Talmidim, sobre os enviados Shlechim, que até a sombra da cisão estava curando. Então daí a gente vê que a palavra de Yeshua se cumpriu, pois Yeshua disse o seguinte: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E aconteceu. Baruch Hashem. Isso serve para nós. Nós temos que tomar posse. Nós sabemos que hoje o templo não existe mais. Naquele tempo de Quefa, o templo estava lá. Então a Ruach estava mais vigente na terra. Hoje está mais afastado de nós. Mas mesmo assim, a gente pode não ressuscitar o morto físico, mas eu posso, através deste shiur aqui, promover a ressurreição de um morto alienado da Torá. Você também pode. Eu mesmo fui ressuscitada, Baruch Hashem, dos mortos, pelo testemunho de Yeshua, pela Torá Sagrada, Baruch Hashem. Passuco 17. Levantando-se o grande Kohen, o corregador, e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos Saduquim, os saduceus, aqueles que a gente sabe que odiavam Yeshua, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, que era a maioria no Sanhedrin da época, encheram-se de inveja. Claro, porque eles eram tão, poderosos e não conseguiam curar nem dor de cabeça de ninguém. Baruch Hashem. Deitaram mão dos mensageiros e os puseram na prisão pública. Olha só. Ah, porque eu estou muito chateado, porque você está curando e eu não estou, então você é preso. Isso aqui, gente, vai reverberar no futuro. Depois que eles fizerem, eles vão fazer atrocidades com os Talmidim de Yeshua, os mensageiros. Depois eles vão ser também trucidados. Todos eles. Viu? E não é uma geração só que é trucidada, não, porque eles reencarnam. Por isso que tem as atrocidades com o povo de Israel. Porque quem merece morrer, morre. Quem merece passar fome, passa. Quem merece queimar na fogueira é queimado. É isso que acontece. Porque merece. Continuando, Passuco 19. Mas de noite o mensageiro do Altíssimo abriu as portas do cárcere e, tirando para fora, disse: vão, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Tendo eles ouvido isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o corregador e os que estavam com eles, convocaram o sinédrio com todos os anciãos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo ido lá, não os acharam na prisão e, voltando, lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais Kohanim ouviram essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isto. Tá vendo, gente? Não tinha milagre que acordava as cobras. Assim como Ananiá e sua esposa perversa, Safira, não acordou diante da verdade estampada na cara.
Estas cobras também, o Cohen Gadol da época, o Sanhedrin da época, os principais aqui, os anciãos, eles não acordaram, eles continuaram trilhando a morte, porque já estavam muito fechados para a vida, não estavam iluminados por Hashem, eles estavam na escuridão da morte já estava morto não entende nada, não vê nada, não sente nada. Versículo 25. Então chegou alguém e lhes anunciou: os homens que encerrastes na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Nisto foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Do mesmo jeito que aconteceu com Yeshua, o povo protegeu os talmidim. O povo protegia Yeshua. Então é muito importante nós lembrarmos que quem era contra Yeshua e seus mensageiros não era o povo de Israel inteiro, não. Pelo contrário, o povo, que a maior parte deles são pessoas simples, eles gostavam, amavam Yeshua, seguiam Yeshua e passaram a seguir os talmidim de Yeshua. Então não é o povo de Israel que era malvado, odiava Yeshua. Os principais Kohanim, os grandes, os líderes do templo, a maior parte daqueles que faziam parte do Sanhedrin, né? Aqueles que eram chefes, líderes, estes que estavam corrompidos. E muitos também rabinos da época, que eram chamados de parush. Os rabinos na época eram os parush. Alguns deles tinham ali uma compostura, uma postura hipócrita, porque também era do meio do conluio dos ricaços, ou seja, pessoas que eram da aristocracia da época. A maior parte, como Yeshua disse, meu povo, eu já refleti isso aqui, tem uns 15 dias que eu estava refletindo. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Então, a gente pensa, as pessoas que tinham mais posse, não todas, porque o chamado José de Arimateia era rico e ele não era malvado, ele ajudou Yeshua, no final até cedeu a sua sepultura para Yeshua, cuidou do corpo de Yeshua, foi seguidor de Yeshua. Mas era uma pessoa rica citada, uma. A maior parte aqui dos ricos é cobra. Entende? Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem posse, não deveria ser assim. Ela deveria receber isso como uma dádiva divina, como os da congregação de Yeshua, aqueles que tinham posse, que estavam na congregação de Yeshua, que a gente falou. Eles vendiam aqueles que tinham mais lá, que podia contribuir com a congregação, e trazia e contribuir. Então, deixava de ser o ricaço, ficava uma pessoa mais ou menos ali, classe média, para não ficar muito destonado dos outros. Deixava de ser o aristocrata e passava a ser uma pessoa mais, ali, próximo à estatura social do outro. Porque Yeshua ensinou, aquele que se destaca demais, que enriquece demais, aquele que fica grande demais, tem dificuldade. Yeshua não falou que não conseguia, mas é muito difícil. É como um camelo passar no fundo de uma agulha. É muito difícil. Para o camelo passar no fundo de uma agulha, nós temos que usar de astúcia. Como Yeshua falou, sejam simples como as pombas e astutos como a serpente. O que a gente faz então? A gente faz um camelo pequenininho, de plástico, de brinquedo, e a gente pega uma agulha grandona e passa o camelo pelo fundo da agulha grandona. Ou então a gente compra uma linha chamada camelo e passa no fundo da agulha, não é? Dá um jeitinho. Só assim. Porque se você pegar o animal, o camelo e uma agulha, nunca vai passar. Nunca. Por quê? Porque a pessoa fica ligada a se manter ali, naquele conforto, de mandar nos outros, de ser, bajulado, de receber tudo nas mãos com facilidade. E aí acostuma com isso, não quer perder. Joga a alma no inferno, mas não joga a riqueza de lado um pouquinho para poder seguir o caminho do paraíso. Dispensa a vida, vai para a morte para não perder o dinheiro. A ignorância fica tão grande, a cegueira fica tão grande que não enxerga que do outro lado da vida não tem onde guardar dinheiro, o dinheiro fica aqui. Por isso que eles eram saduceus, este povo aqui. Eles não acreditavam no pós-vida, para eles só tinha a vida agora. Então eles se preocupavam em enriquecer muito agora, ter muito conforto agora, mandar em todo mundo agora,
fazer o que bem quer agora, porque é agora que existe, o depois não existe nada, é tudo conversa fiada. Entende? Eles odiavam Yeshua, porque Yeshua falava, não existe. E eles não queriam que aquilo fosse apregoado, porque eles iriam perder, né? Porque se da seita deles as pessoas começaram a acordar, então aquilo ia se acabar. Entende? A verdade chega, a mentira não se sustenta. Não é verdade? Baruch Hashem. Então a gente vê que a multidão não deixou que fizesse mal para os talmidim. Versículo 27. Tendo-os trazido, os apresentaram no sinédrio. E o grande Kohen os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinássemos esse nome, no caso Yeshua, e encheste Jerusalém desta sua crença, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha que coisa! Vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, quer sair. Ele foi quem tramou a morte de Yeshua. E ele quer sair de por um Pilatos lavando a mão aqui, né? E encheste Jerusalém dessa sua crença. Respondeu Kefa, e os mensageiros disseram: importa antes obedecer a Hashem do que aos homens, pois o anjo, né? O anjo, ele vai falar aqui: Elohim de nossos pais reviveu a Yeshua, ao qual vocês mataram, suspendendo em um madeiro. Sim, Elohim, com sua mão direita, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento, a remissão das transgressões, até chuvar e a expiação das transgressões. Isso aqui é muito importante. Estamos entrando em Elul. Nós estamos em Elul. Nós temos que pedir o sangue de Yeshua. Pedir para que Hashem nos cubra, porque o sangue, o sacrifício de Yeshua, o testemunho de Yeshua, a gente escutar sobre Yeshua, como o Kefa está falando aqui. A gente acreditar no que Yeshua acreditava, fazer o que ele fazia, cumprir suas palavras. Isso vai proporcionar para a gente o quê? O que ele está falando aqui, ó. Salvação. Vai trazer para a gente o quê? Techuvá. E a Techuvá vai trazer o quê? A expiação dos pecados. Que aquele templo lá, que agora aqueles malditos estavam supervisionando e cuidando, já não fazia mais. Yom HaKippurim já não estava mais funcionando para perdoar pecado de ninguém. Por quê? Não é porque Hashem não perdoa em Yom HaKippurim. É porque o serviço no templo foi profanado. Hashem não estava recebendo. Versículo 32. E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim, Aruach do Santo, o Espírito de Hashem, que Elohim deu àqueles que lhe obedecem. Então você vê que com Aruach de Hashem, Kefa e os Talmidim, os mensageiros, curavam as pessoas, expulsavam os demônios, faziam os milagres, que esses pedantes não conseguiam fazer nada, porque eles não tinham Aruach. Ouvindo isso, eles enfureceram e queriam matá-los, tá vendo? Então assim, mostrou a cara da cobra. Mas levantando-se no sinédrio certo Parush chamado Gamliel, olha só, doutor da Torá, acatado por todo o povo, mandou que um pouco saíssem aqueles homens, e prosseguiu: varões israelitas, alcatelai-vos a respeito do que está para fazer estes homens. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhes obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Yehudá, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também ele pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora digo a vocês: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é Elohim, não podereis derrotá-los, para que não sejais acaso achados combatendo contra Elohim. Então, a gente escuta no Talmud a fala deste Gamliel, a gente escuta no Pirkei Avot. Este aqui era um dos que não era malvado, gente. Este daqui estava ali, ó. Eu não vou entrar, mas também eu não vou. É dos que Yeshua fala: não é contra nós, é por nós. Certo? É um homem sábio de verdade aqui. Baruch Hashem. Era um parush, um rabino, chamado fariseu. Né? Depois, continuando aqui, passou 40, ele falou assim: vocês têm que ter cuidado, vocês podem estar lutando contra Deus. Foi o que eles estavam fazendo. E eles tiveram
sua recompensa. Tem até hoje, viu, gente? Concordaram com ele e, tendo chamado os mensageiros, açoitaram-no. Pilatos, né? Completamente. E mandaram que não falasse em nome de Yeshua e o soltaram. Retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Yeshua. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar a Yeshua, o ungido. Baruch Hashem. Gente, uma fé dessa aqui é o que a gente precisa. Não podemos parar. Não podemos parar de falar da redenção trazida pelo Mestre Yeshua. Este canal é porta para os alunos de Yeshua, para os Talmidim de Yeshua. Kefa, Shaul, Yaakov, todos eles, Yohanan e todos os outros, Yehudá, todos estão aqui abertos conosco. As almas dos Sadiquim não estão mortas. Não, eles estão vivos. Todos estão vivos hoje. Baruch Hashem. Pedimos a Hashem, pelos méritos de todos eles, que este canal flua vida para todos que escutarem as palavras ditas aqui. E que sejam redimidos. E que tenham um bom ano de 5.787, um ano bondoso e redenção eterna venha para nós. E que Yeshua seja liberado para voltar. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom Lehitraot. Kol Hatovim Lekulam. Os escritos dos Talmidim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah.